O nosso tema hoje é a compaixão em perspectiva, entre a virtude da alma e a ferramenta de conformismo. A compaixão, frequentemente vista como uma virtude transformadora, é uma manifestação da alma a serviço da diminuição do sofrimento dos seres todos, e ela promove empatia e solidariedade. A compaixão é sempre encarada e considerada essencial nos campos da saúde e dos relacionamentos humanos. Ela ganhou, inclusive, muita notoriedade com o budismo e tornou-se um aspecto a ser desenvolvido por nós, especialmente em momentos de crise, em contextos de sofrimentos, injustiças e guerras, exatamente como este em que nós vivemos globalmente. Inúmeros estudos, tanto da genética quanto da sociologia, confluem e são unânimes em afirmar que nós, seres humanos, só fomos capazes de ir tão longe do ponto de vista da nossa evolução em razão da capacidade de sermos compassivos uns com os outros. Entretanto, eu acho importante dizer que em sociedades neoliberais, a compaixão tem sido usada apenas como um instrumento para soluções individuais, mantendo o sistema adoecedor e injusto intocado. Isso, claro, ao invés de buscar solucionar as causas estruturais do sofrimento humano. Eu gostaria de conversar hoje sobre a compaixão de forma ampla, reconhecendo seus limites também, sobretudo quando ela se torna um produto mercantilizado através das práticas de autocuidado, mas também de integrar as suas dimensões genuínas e as suas implicações dentro das nossas vidas. Então, eu queria começar falando sobre a força libertadora da compaixão. A compaixão que é essa virtude essencial que promove empatia, solidariedade e apoio ao outro, tem no campo da saúde, por exemplo, uma enorme função. Ela pode ser um agente motivador para melhorar o cuidado com o paciente, para entender melhor o sofrimento daquela pessoa que busca um profissional em níveis mais profundos. Essa escuta profissional ligada ao campo da saúde, ela é muito importante. Ela é, inclusive, considerada o elemento que estimula a reversão de um adoecimento e, inclusive, até mesmo a cura. Quando a compaixão é praticada de forma genuína, ela pode desafiar sistemas inteiros, tanto fisiológicos ou da fisiologia do adoecimento, quanto sistemas opressivos sociais, para promover uma reorganização tanto do nosso corpo físico e psíquico quanto do corpo social, da justiça social. E ela mobiliza muitas ações para mitigar o sofrimento lá na sua origem. Por isso que eu estou dizendo que ela tanto pode ser de grande e importante uso na saúde quanto na organização social, num contexto social maior. No contexto espiritual, como em muitas práticas do budismo, yoga e outras tradições, a compaixão é um caminho para a autorrealização e a compreensão mais profunda da interconectividade entre todas as coisas e fenômenos. Nesse sentido, a prática compassiva que vai além de gestos superficiais e ela se enraiza em um entendimento muito profundo da natureza do sofrimento humano, o que liberta a pessoa que a pratica e traz paz para o ser humano. No budismo, por exemplo, a compaixão é conhecida como karuna. Ela é um conceito filosófico central e profundamente ligado ao conhecimento, à sabedoria, que para eles é conhecido como prajna. Ela não é apenas um sentimento de empatia ou piedade pelos outros, mas uma força ativa que motiva o indivíduo a aliviar o sofrimento de todos os seres. A compaixão no budismo é inseparável do entendimento da interdependência de todos os fenômenos e por isso ela é revolucionária. Ela nunca é centrada apenas em mim ou em em uma única pessoa, um único ser. Ela abre caminho, sobretudo, para que ela seja praticada não apenas de mim em relação ao outro, mas de mim para mim mesma.
Isso é muito revolucionário em si. Já o uso leviano da compaixão é amplamente estabelecido. As sociedades neoliberais e conservadoras, por exemplo, nessas sociedades, a compaixão é transformada num tipo de ideal individualista, onde o ato de ser compassivo pode estar mais relacionado ao aprimoramento pessoal e sociais necessárias. É muito comum a gente ver organizações promovendo a prática da compaixão em ambientes de trabalho, não para desafiar as condições exploratórias, mas justamente para aliviar as tensões que ali estão temporariamente, sem alteradoras. Nesse sentido, a compaixão se torna uma ferramenta de apaziguamento e conformismo, em vez de uma força amorosa de transformação radical. O foco excessivo na compaixão individual também pode trazer outros aspectos importantes da gente considerar, como, por exemplo, esse foco excessivo obscurece questões sistêmicas, como a desigualdade social, o racismo, o sexismo e outras formas de opressão, colocando a responsabilidade do sofrimento humano nas mãos do indivíduo, em vez de identificar e transformar as suas causas estruturais. Isso, gente, é próprio de sociedades violentas e injustas. Na medida em que as sociedades vão se tornando menos violentas e mais justas, as causas do sofrimento humano e de outros seres, como os seres da natureza, os seres animais, elas vão sendo colocadas em consideração tanto quanto elas são colocadas e direcionadas para o ser humano. E identificar e transformar a estrutura que ainda promove o adoecimento ou o sofrimento se torna a coisa mais importante das políticas dessa sociedade. Infelizmente, em casos de sociedades atrasadas e injustas, como a nossa, por exemplo, muitos profissionais das práticas mente-corpo, como o Kundalini Yoga mesmo, usam acriticamente a poderosa ferramenta da compaixão e se prestam dessa maneira não intencionalmente, eu acredito, a perpetuar esquemas injustos e muito adoecedores. Outro elemento que eu gostaria de ressaltar é a compaixão quando ela é excessivamente demonstrada publicamente, que pode se tornar uma moeda moral, um valor social que as pessoas ou as organizações usam para aumentar o seu prestígio. Em tempos de redes sociais, atos compassivos muitas vezes são exibidos como performance, que geram um assistencialismo barato, que coloca o beneficiário da compaixão em uma posição de passividade e vulnerabilidade, o que desvirtua o sentido da compaixão, aquele sentido mais profundo da compaixão. Nós vimos isso acontecer muito nas tragédias climáticas que recentemente assolaram o nosso país. Pessoas que, do nada, se colocam dentro dos seus jatos com alguns apoiadores e se dizem em direção às regiões das tragédias climáticas para salvar aquelas pessoas. Ora, isso não é compaixão, né? Embora a compaixão possa ser uma força poderosa, é muito importante reconhecer também que ela tem seus limites. Em alguns casos, esse tipo de compaixão, que é nada mais, nada menos do que uma performance pública, ela não, nem é considerada compaixão, não estou falando disso. Eu estou falando de outros casos em que a compaixão se transforma em um cansaço. A gente chama isso de fadiga da empatia. A pessoa se deu tanto e de forma tão intensa, especialmente em contexto de trabalho intensamente emocional, que há o esgotamento emocional, que pode levar essa pessoa a um adoecimento, inclusive a sua incapacidade de se conectar genuinamente com o outro. Essa pessoa está exaurida e doente, ela precisa se retirar daquela situação excessiva de doação de si para que ela obtenha cuidados para si. Bom, eu queria ainda falar sobre a compaixão nas matrizes orientais.
Acho importante, inclusive para ter uma referência, um espelhamento do que nós temos aqui nossas sociedades ditas ocidentais. O sofrimento, chamado dukkha, é uma das 4 nobres verdades do budismo. E reconhecer a sua existência é o primeiro passo nessa tradição. A compaixão no budismo surge do reconhecimento do sofrimento e da compreensão de que todos os seres estão sujeitos à dor, ao desejo e à impermanência. Portanto, a compaixão no budismo é muito abrangente, ela se estende a todos os seres vivos e não apenas aos seres humanos. Esse tipo de compaixão é altruísta e busca erradicar as causas do sofrimento, como, por exemplo, o apego e a ignorância. A compaixão no budismo Mahayana, por exemplo, não se limita ao desejo de aliviar a dor física ou emocional, nem de si nem do outro, mas a intenção é eliminar o sofrimento mais profundo que está relacionado à ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade. Então, na verdade, a prática da compaixão no budismo Mahayana ele está todo direcionado à prática da compreensão, dos estudos, que vêm, então, juntos explicando e treinando sobre a natureza da realidade, até que isso tudo desemboca numa sabedoria que permite ver a verdadeira natureza das coisas. Em outras palavras, o que eles chamam de sunyata, que é a vacuidade, a ideia de que todas as coisas são interdependentes e desprovidas de uma existência inerente. A compaixão, nesse caso, sem a sabedoria, poderia levar ao apego e ao esgotamento emocional. Por outro lado, a sabedoria sem a compaixão pode levar e pode se tornar fria e desumana. O equilíbrio entre essas duas virtudes é essencial no caminho budista, ou seja, da compaixão e da sabedoria. Já nas vertentes contemporâneas do budismo, como o budismo engajado, uma das figuras centrais do budismo engajado é o Thich Nhat Hanh, a compreensão, ou seja, esse entendimento assume também uma dimensão de ação social. Aqui, a compaixão budista envolve um compromisso ativo em mitigar o sofrimento causado por injustiças sociais, econômicas e ambientais. Então, a prática da compaixão vai além, muito além da meditação individual, e ela se traduz em ações que buscam a transformação de estruturas opressivas que perpetuam o sofrimento coletivo. Eu acho que isso faz uma ponte natural para o Sikh Dharma, justamente no Sikh Dharma, que é a fonte a partir da qual emerge o Kundalini Yoga, que é outra matriz oriental. A compaixão, chamada de Dea, é considerada uma virtude fundamental e profundamente associada às injustiças, ligada à verdade e ao serviço ao próximo. Ela reflete o princípio de igualdade e interconexão entre todos os seres. Para os Sikhs, a compaixão é uma manifestação do amor divino e deve ser exercida de maneira prática. Através do serviço ao outro e do cuidado com aqueles que, por alguma razão, não podem cuidar de si mesmo. Eu acho que o maior exemplo desse tipo de perspectiva da compaixão vem do Golden Temple, o templo mais importante dos Sikhs, lá na Índia, que oferece todos os dias do ano, ininterruptamente, refeições frescas, com produtos orgânicos, plantados por eles mesmos, sem proteína animal, para todo e qualquer ser humano de qualquer fé. São servidas cerca de 80 mil refeições por dia durante a semana e em torno de 120 mil nos finais de semana. Essas refeições são feitas por voluntários que utilizam por dia cerca de 7 mil quilos de farinha de trigo, 1.200 quilos de arroz, 1.300 quilos de lentilha e 500 quilos de ghee diariamente, imagine isso. Para os Sikhs, a compaixão não é apenas um sentimento passivo, mas uma ação ativa, político-social e contínua em direção ao bem-estar de toda a humanidade. Não se resume apenas neles, da fé Sikh. Eu acho isso uma coisa incrível. A compaixão é algo que se adquire
com o conhecimento, para o Sikhs, né, ela é adquirida com o conhecimento sobre as polaridades. Dukh poderia ser traduzida talvez como angústia, e Sukh como prazer, que permeiam inexoravelmente a vida humana. Para os Sikhs, o sofrimento não é visto apenas como algo negativo, mas como parte natural da vida humana. Porém, quando o sofrimento se torna estrutural, ou seja, de matrizes injustas da sociedade, ele precisa ser eliminado em sua raiz, oferecendo assim as condições mínimas estruturais para que os seres humanos possam fazer as suas escolhas entre prazer e dor e lidar com essas escolhas. Das práticas mais conhecidas para o cultivo da compaixão, tanto no budismo quanto no sikhismo, está a meditação. Através da meditação, nós podemos treinar nossa mente para desenvolver a compaixão universal que transcende as fronteiras do eu e do outro, vai muito além. Na próxima semana, eu queria muito apresentar a vocês uma meditação do Kundalini Yoga que busca promover Daya, a compaixão, em todos nós. Me espere então. Até lá. Beijo!